Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos e vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez e que Deus nos abençoe nesse culto, como tem nos abençoado em todos os nossos dias, nossas vidas, né? E depois que pedimos a Deus que venha mais pessoas, mais irmãos. Deus sabe quem vai vir e quem não vem, mas pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. Oremos. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está dando agora, e a saúde, a nossa esse ano que nós temos, que tu nos deste nessa firmeza, a segurança eterna da salvação, essa fé, e nós trazemos nós até aqui, não é por nossa força, por conta própria, tu que nos traz, nos prepara tudo para nós, antes de nós sabermos, antes de nós existirmos. Pedi-me em favor dos louvores, que possamos louvar a Ti. Tu é digno do nosso louvor, de toda a honra e toda a glória. Pedi-me em favor dos irmãos que não puderam vir, aqueles que ainda venham, e Tu sabem todas as coisas. Pedi-me em favor da família, de nossos filhos, cada um deles, nossos irmãos consanguíneos, e também pedimos em favor das igrejas, que reúne também cada local. Por Jesus Cristo é que pedimos, e em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. 139. 139. No momento vocês não estão lembrando falar aqui o que é isso. A semana. Haja doçura e paz. Senhor.
417. Quatrocentos e 17. Dá teu coração. Eu vi um tema, se ninguém pediu, eu já estava de olho no lado. Duzentos e 26? Querendo teu bem, pecado vencer.
abençoe. Agora, o João Paulo dirigiu os pedidos de orações. Uma boa noite. Boa noite. Vamos agora, nesse momento, apresentar nossos pedidos de orações a Deus. Peço para minha família, minha esposa, os netos, a netinha mais nova agora, Sara, pela igreja. Os meus, e aí, irmã Marina, Minha família. Nossa família também. Nossa família. Os irmãos também. Você quer Pela Mandelina, uma Rosa, e a nossa família, e pela igreja. Por nós, pela Mateus, pela igreja. Eu peço também, por favor, terça-feira, que nós vamos em Marília, e passar no médico, e que Deus nos abençoe nessa viagem, na nossa consulta, seja o que Deus quiser, se tem alguma coisa, algum problema no olho, não sei, sofri um pouco esses dias, mas agora está usando o colírio, tá bom? Mas vamos saber, Deus é sábio. Senhor nosso Deus, e Pai Todo-Poderoso, primeiro nós, como igreja, queremos agradecer por estarmos aqui, por mais uma semana que vencemos e por mais umas que estamos iniciando. Que o Senhor possa nos abençoar, cada um aonde o Senhor nos colocar essa semana, que possamos procurar parar, procurar a Tua direção, procurar a direção do Espírito Santo, para a gente poder caminhar com mais confiança, com mais certeza e principalmente preocupados, com a nossa obras, possamos sempre glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, pedimos pelo irmão Daniel, mais uma vez, pelos seus pais lá, seus irmãos, pela saúde deles, dos seus pais, e de cada um que ali cuida, esse revezamento que eles fazem, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um, a começar pelo irmão Daniel, e também a sua família lá, esposa, filhas, netos e netas, que o Senhor possa estar abençoando, que possam crescer com saúde primeiramente, e que possam crescer, que alguém ali possa pregar, falar, e que eles possam conhecer a verdade, chegar à fé em Cristo, desde a mais novinha, E irmão Daniel Domingos, a sua esposa, a sua filha, a sua família lá no Nordeste, o seu emprego, o seu trabalho, o Senhor possa estar abençoando, fortaleça ele para estar presente na igreja, que ele possa manifestar mais vezes o desejo de pregar, que o Senhor possa estar fortalecendo ele nisso e incentivando. O irmão Antônio Barbosa, mais uma vez pedimos, aquilo que ele pede, por todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, aquela firma lá onde ele trabalha, desde o patrão até os empregados, tudo que tem contato com ele ali, que o Senhor possa abençoando, que ele possa sempre ter essa disposição de estar pregando, não só lá, mas para a sua família também, na rua. Pelo irmão João, com a irmã Rosinha, na saúde da irmã Rosinha, mais uma vez pedimos, pela sua misericórdia, por ela, que ela possa estar tendo alívio dessas dores, e outros problemas também. Pelo João,
que vai buscar o óculos lá, esse problema da carta, que o Senhor possa estar colocando a mão, resolvendo da melhor forma possível, né? Livrando ele, né, de muita preocupação, né, o Senhor possa estar resolvendo isso para ele. E pela irmã Maria José, né, pelos pedidos que ela faz, pela sua família toda, né, incluindo aí o pastor, né, que o Senhor possa estar abençoando aquele lar primeiramente, e os que ali frequentam, né, as irmãs, né, Osmarina, na sua cirurgia, pedimos, né, por uma boa recuperação dela, que ela possa estar, né, se recuperando, logo possa estar presente aqui, que essa cirurgia possa ser um sucesso, né, fazer bem para ela, que ela volte a enxergar bem, para ler as escrituras e estar aqui presente com nós, e a família dela também, né? Peço por mim, pela Cássia, né, pela nossa família toda, meus irmãos, os irmãos dela, assim também como os irmãos, né, de todos os irmãos que estão aqui, que o Senhor possa estar abençoando, o que necessita de saúde, que o Senhor possa estar ajudando, né, os que estão fracos também na fé, que o Senhor possa estar fortalecendo, os que ainda não chegaram à fé, que o Senhor possa estar fazendo com que chegue, se for da sua vontade, se for um predestinado, né. Pedimos pelo futuro do pastor, né, nessa consulta também lá, que o Senhor esteja colocando a mão, né, desde já, cremos que já está colocando, já colocou a mão, né, mas que o Senhor possa estar nos guiando na terça-feira, desde a nossa saída até aqui, da consulta dele lá, abençoe o médico, né, que ele possa ter um diagnóstico, né, perfeito, que ele possa ter uma boa recuperação, que o Senhor possa estar livrando ele de maiores problemas, que isso seja um mal passageiro, né, que eles possam estar resolvendo fácil, e a nossa viagem de volta também, todos os que vão, né, junto. E peço por esta igreja, pelo futuro dela, né, primeiro que ela possa permanecer aqui com as portas abertas, pronta para receber quem quer que queira nos visitar, né, que possamos pregar a sua palavra como ela é, que possamos, né, exercer esse ministério nosso que é de pregar a tua palavra, de receber bem, de mostrar amor, né, para o pecador, e que ela possa permanecer aqui com as portas abertas até a sua vinda. Pedimos ainda, né, pelo culto de hoje, pela sua palavra, pelos hinos que já cantamos e que ainda vamos cantar, que o pastor seja, né, inspirado, que seja abençoado por ti na pregação, no estudo da sua palavra, nos dê compreensão e que ela possa fazer efeito nas nossas vidas a partir do momento, né, desse momento. E tudo que aqui foi dito a seu respeito, possamos guardar no nosso coração e praticar. Tudo isso pedimos, né, e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Paulo. Uma oração. E que Deus nos abençoe. Agora, neste momento, no culto, na pregação. Abra a vossa Bíblia. Filemão. À frente de Tito. Filemão, página que nessa outra Bíblia aqui é 1305. Sessenta e 64 anos depois de Cristo, diz no cabeçalho da outra Bíblia que tenho lá de estudo, está constando, né? Ele está entre meio, Tito e Hebreus, pois dele é Hebreus. Filemão está encostado em Hebreus, está agarrado, entre meio, Tito e Hebreus.
Eu vou ler. Epístola do apóstolo Paulo a Filemão. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. 2. E, um A com crase, e para a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Eu preguei num domingo, dia de hoje, à noite, 8/10/22, foi até aqui, vamos ver hoje. Então, irmão, Paulo, prisioneiro, está preso, né? Paulo, olha, ele sabia que ele pertencia a Cristo. Então Paulo sabia que ele estava na prisão, mas só diferente dos demais presos. Paulo estava na prisão com a consciência tranquila, limpa, porque ele sabia que ele estava sendo preso pela a missão do seu Senhor, que é Jesus Cristo, por ele trabalhando para o Senhor. E o governo mandou prender ele. Embora estando na prisão, ele conscientemente sabia que era um prisioneiro de Cristo. Paulo sabia que Nero, o governador, prendeu ele, mas ele não considerava prisioneiro de Nero. Ele me prendeu, ele me mandou prender, porque Paulo defendendo o Evangelho, defendendo o Senhor Jesus Cristo, como nós também fazemos, só que nós não vamos presos, ninguém prende nós. O único que pode prender, se Deus permitir a gente relaxar, é o inimigo. Deixa calar a boca, né? Vai que o pecado possa prender nós. Nenhum homem ou outra coisa, ou outro assunto qualquer, sim, poderia impedir Paulo de pregar a Jesus Cristo. E nós devemos ter essa atitude de Paulo também, ter coragem, ter ânimo para pregar. Aí ele fala ao irmão Timóteo. Ao irmão Timóteo, um jovem que se encontrava com Paulo, esse Timóteo. Então Paulo, nesta ocasião, conhecendo a Timóteo, então ele fala ao amado Filemão, nosso cooperador. Paulo está falando, né? Filemão, esta pessoa era um homem que tinha uma certa posição, uma posição elevada, e era também um convertido a Cristo. Não é por causa que uma pessoa que tem Cristo no coração, ele não pode estar ter uma fortuna, ser um bem, ter dinheiro, ser rico, não. Que a riqueza dele, que ele se considera rica, era espiritual. Então Paulo, sabendo que era um convertido em Cristo,
esse Filemão, que ele era convertido por intermédio de Paulo. Paulo que evangelizou ele. Então, e no versículo 2 ele fala: e para a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em... Leia aí. A igreja estava onde? Localizada onde? Na tua casa, falando na casa dele. Áfia, Arquipo eram provavelmente membros da casa de Filemão. Os cristãos primitivos daquela época, os primeiros cristãos, eles se reuniam nas casas dos cristãos, porque eles não tinham condições de ter um templo, tinha que comprar um terreno, construir um templo. Então eles não deixavam de reunir a igreja, reunia nas casas. Você imagina que gostoso que não era, irmãos? Se voltasse esse tempo. Nós fizemos muitas vezes culto nas casas, muita igreja aqui, você lembra? Na casa lá do Model, lá, a casa de lado, que morava. Fizemos culto a cada uma rosinha, um dia o filho era um rico. Lembra que foi lembrar agora? Ele me chamou no canto, olha bem, para vocês verem. Ele falou: meu irmão, e nós falamos assim, eu não sei se foi irmão, irmão, eu quero fazer o culto em casa, sexta-feira, peça, que eu vou fazer uma surpresa para minha mãe. Eu vou manifestar minha fé. Eu já aceitei Cristo. Ele falou: eu já aceitei. Menino, olha para você ver. Se não fosse uma falsa, fosse uma emoção, ele não ia chamar eu lá. Fazer surpresa. Mas Deus tem um propósito, tirou antes, irmão. Por quê? Nós sabemos. Ele está lá na glória. Ele não fez parte do corpo de Cristo, mas fez parte da família cristã. Quantos que não morrem antes de passar pelo batismo na água? Mas o importante é o batismo no Espírito Santo. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, e Colossenses 4,15, o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios 15, 16, 19, olha bem: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos efetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em tua casa. Vocês notem bem, Paulo está dando saudação à igreja que está na tua casa. Colossenses 4,15: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a igreja que está em sua casa. Viu só como que era, irmão? Quantos membros eram? Quantos não sabemos. Fala, irmão, essa aqui a nossa amada Áfia diz aqui, que diz o historiador aqui, esposa de Filemão. E o Equipo supõe-se que era filho de Filemão e Áfia. Ele fala: nosso companheiro de tropa, a igreja que está em tua casa, nosso companheiro de trabalho, nosso companheiro de viagem, caminheiro de caminhadas. Olha a linguagem que eles usam: caminheiro de tropa, de andar. Nosso, não era um, dois, não sabemos. Então a Bíblia informava que a localização, maioria das igrejas, nos informa, durante esse tempo, eram nas casas, onde se reunia para cultuar a Deus. Vocês notem bem no começo da igreja, irmãos. Hoje tem a igreja de Cristo para quase todo lugar da face da terra.
Presta bem atenção para ver. A igreja, tem a igreja aqui, tem a igreja na Alvilândia, tem a igreja, acho que do Haiti, na Lucianópolis, em vários lugares. Expandiu a igreja, pregando a palavra. E no versículo 3 ele fala: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então indica aqui que todas as bênçãos, estas bênçãos, provêm de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Que todos esses cristãos aqui que está falando eram convertidos a Cristo, tinha Jesus Cristo como Salvador, porque Paulo trabalhou usando o seu ministério, que foi chamado, no caminho dele ir para Damasco para perseguir a igreja, os caminhos. E ele é um meio aqui, irmãos, referindo-se à morte dele na cruz, falando de Jesus, por ele, através da morte de Jesus Cristo na cruz e da ressurreição dele, que ele morreu, foi para a tumba, e a ressurreição dele dentre os mortos, que nós possamos adorá-lo, ele, sem dúvida, com certeza que ele ressuscitou, ele está em corpo lá nos céus. Você já lembra bem que o pastor Carmo falava muitas vezes isso. O que Jesus levou daqui da terra, que ele não trouxe do céu? Você já lembra que o pastor Carmo falava isso? O que Jesus, quando ele veio, ele não trouxe do céu, mas ele levou algo da terra. Ele levou dinheiro? Não. Ele levou o que ele levou? Ele levou o corpo glorificado. Ele morreu, ele nasceu, gerado pelo Espírito Santo, nasceu de criança, um bebê como todo, um parto normal das mulheres, e depois cresceu, formou, teve o ministério dele, morreu na cruz, pagou nossos pecados, quitou a dívida para quem aceita ele, a dívida com Deus, e ele ascendeu ao céu, corpo glorificado, e está lá. Então, e por esse motivo, ele é um mediador entre Deus e os homens, em tudo que nós necessitamos. Lembra bem, Jesus, ele é nosso advogado, ele é o nosso mediador, ele é o nosso médico, ele é tudo. Ele entre o Pai. Fala: graça dou ao meu Deus, dando graça, ele falou, graças, agradecendo, graça de Deus para o homem, graças, nós está agradecendo, dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Esse deve ser o dever de cada cristão, cada chefe de família, que é um servo de Cristo, ele deve orar por tudo, para a família e os irmãos, o que Deus colocar no coração. É um hábito que acho que todos têm, porque eu tenho, na hora da oração, antes de dormir, lembrar de tudo que Deus colocar no coração. Tem vezes que a gente foge, olha, para orar não é fácil, tem hora que você está, parece que você, mas tem hora que você perde, depois eu lembro, volta de novo, ele pode falar o amém. Ele falou: lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor, olha bem, e da tua fé, que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então tem que ver com os dois pilares do cristianismo. Quem são os dois pilares do cristianismo? Cristo e sua morte na cruz e a sua ressurreição da tumba dentre os mortos.
é os dois pilares, é a fonte, é a base da salvação do cristão. Aí está completo, que é o centro de toda a vida, que deve ser o centro no nosso coração. Ele deve sempre ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. E às vezes o cristão falha, às vezes eu falho. Eles têm que estar em primeiro lugar na vida espiritual de quem crê neste homem e de qualquer cristão que tenha fé nele. Aí ele fala no 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Se nós, irmãos, viver de oração, estando em comunhão, unido com os membros do corpo de Cristo. É a mesma coisa eu usar o corpo, o membro, está tudo bom, tudo em comunhão. As mãos, os pés, a cabeça, os pés, tudo unido. Aí você trabalha bem, você não tem nada que está atrapalhando. Se tem um membro doente, atrapalha a obra do corpo, não trabalha? Se tiver qualquer um problema na saúde, então no corpo de Cristo é assim também. Se um membro está com problema, está com dificuldade, doente, então afeta o corpo, afeta a igreja, o corpo de Cristo. Então, ele falou que para que a comunicação da tua fé, seja eficaz, tenha resultado, que tenha fruto, que produz bom resultado no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. A fé e a obediência, não adianta falar, não convém falar, não é a base, não tem bom resultado se ter fé, mas não ser obediente. É isso. A fé e a obediência é o que causa o crescimento espiritual. Ele tem fé, eu tenho fé e obedeço a palavra de Deus. Quando ela fala comigo, quando os irmãos pregam, cada um tem um estilo de pregar, ela mexe, ela fala, eu me edifico. Gosto de ver os irmãos pregarem. Então, irmãos, e isso é o que vai acontecer, produzir frutos bons frutos, é pela santidade dos cristãos. Do contrário disso, fora disso, não é uma fé verdadeira. A fonte de tudo isto é Cristo, que esta fonte, onde a fé está enraizada, é nesta fonte. A nossa esperança se torna eficiente se nós tivermos com aquela fé esperta, uma fé viva mesmo, no poder do Espírito do Senhor Jesus em nossas vidas. Uma boa ação do cristão é os frutos que revelará a generosidade de uma maneira visível a todos. Uma boa ação do cristão, um bom trabalho do cristão, ou um bom testemunho, ou um bom comportamento, tudo do cristão, e a generosidade dele ser um cristão generoso, mas de uma maneira que os outros vejam. Então, aí todo vai beneficiar. Por quê? O versículo 7. Parei aquele dia aqui, deve ter vindo estudando para trás, pode ser, não sei. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas.
porque temos grande gozo, grande prazer, grande alegria e consolação. Somos consolados, irmão, do teu amor, porque por ti, ó irmão, ele está falando, as entranhas, lá dentro do coração, lá do íntimo do coração da alma, dos santos, que dos irmãos, dos cristãos, dos salvos, foram recreadas. Parte da força de Paulo era ouvir os relatórios de pessoas como Filemão. É bom para a igreja quando alguém chega e traz um relatório, fala, eu tive isso, esse privilégio, encontrei alguém, falei, etc. É bom, irmãos. Era um estímulo para os outros cristãos, e é mesmo, naquela região de Colossos e hoje na nossa região. Nós devemos estimular. E está difícil hoje, porque o mundo hoje, os irmãos bem sabem, está muito atraente para as coisas. Na cidade pequena é muito mais difícil do que a igreja na cidade grande. Eu fiz parte, eu sei e eu vejo. Lá os irmãos, aqui tem muito, a cidade é pequena e tem muita coisa, atração, mais do que uma cidade grande. Não quer dizer, sabe por quê? Para a igreja, os irmãos lá não tem esse negócio de ir em praça, não tem negócio dos trabalhos deles, e tem o serviço dele, tirou, pronto. Chegou de culto, vão na igreja, encontra nos cultos. E aqui tem a praça, quando eu desço para levar a irmã lá, eu vejo como é que está a praça, aquilo é atraente. Tem muitas coisas, muitas festinhas, e atrapalha, e atrai membro da igreja para lá. Tem muitas coisas. Então, aqui no versículo 8, por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Então, este versículo, leu o 7 também, o 9. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, o velho Paulo. Que idade será que Paulo deu? Eu pesquisei para saber, alguém pesquisou? Quando Paulo morreu, ele já não estava com as vistas boas, né? Porque ele escreveu com letra grande, parece que fala isso, né? Se me falha a memória. Então aqui, este versículo revela a tensão entre a autoridade e a persuasão. Quer dizer, Paulo reconhece que em virtude da sua posição em Cristo, ele tem o direito de mandar ordenar a Filemão o que convém e o que é certo. Então ele estava ordenando fazer o que é certo. No entanto, ele escolhe não exercer essa autoridade. Não vai falando para Filemão. Você não vai, ele é o governador, não precisa usar da autoridade. Então ele enfatiza que a importância da livre vontade e da escolha individual. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo falando para Filemão, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Não sou prisioneiro por outra culpa. A consciência dele estava limpa. Veja a maneira como se comportam um verdadeiro cristão, irmãos. Neste momento, o cristão ele deve vigiar bem, para ele não dar mau testemunho. Porque é fácil dar bom testemunho quando a coisa está tudo bem. Quando tudo te agrada, nos agrada, vamos dizer assim. Quando a coisa está tudo ao meu favor. Mas uma coisa me contrariar. Eu preciso vigiar o cristão para não dar mau testemunho.
Se alguém chegar à porta da minha casa, começar a fazer barulho, começar a me provocar, como que eu vou reagir? Se não, a gente dá mau testemunho. Então aqui ele era prisioneiro de Jesus Cristo e ele sentia orgulho de ser um prisioneiro de Cristo. Nós devemos orgulhar de estiver sofrendo por causa de Cristo, não sofrer por nossa culpa. Então Paulo apela para a misericórdia de Deus. É isso que nós devemos fazer. Tem coisa que não está no nosso alcance. Ou quando está no nosso alcance, Deus diz que nós fazemos. Mas ele faz por amor a Cristo e o Evangelho, e não por causa da sua própria pessoa. Ele não estava preocupado com a pessoa dele. Ele estava preocupado com o resultado. A questão era com o Evangelho, era com a missão. Se uma pessoa, ser uma pessoa de Cristo, quem morreu na cruz para salvar o homem, esse que era pior. Nós não morremos na cruz, e se nós morresse na cruz não resolvia nada. Agora, Jesus, nem que Paulo também, se morresse, agora se ele morresse naquela situação sofrendo por Jesus, ele teria vitória, galardão, meus irmãos. Então no 10 ele fala: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Lá ele pregou para outro prisioneiro e fala: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. É a primeira vez que se menciona o nome deste homem, embora ele era um motivo da carta, irmãos, sendo propriedade de Filemon. Tinha fugido do seu senhor para Roma, uma distância desde aqui, 1.500 km, quer dizer, 1.500 quilômetros, longe, irmão. Este escravo fugitivo se pôs em contato com Paulo, dizendo que tinha se convertido ao Senhor e entregou sua vida a Cristo. Ele não estava na mesma prisão, ele ouviu falar, aí ele mandou recado para Paulo, fala: meu filho Onésimo, filho que na fé. Onésimo é filho espiritual de Paulo, filho na fé, porque ele foi convertido através do ministério de Paulo. Irmãos, e nós, quantos hoje não estão sendo convertidos no ministério de Paulo, pelas cartas de Paulo? Paulo já partiu, mas o que ele deixou escrito? O que ele deixou de ensinamento? Então o 11 diz: o qual noutro tempo te foi inútil, falando para Filemão, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. Então vai enviar ele, porque no outro tempo não conhecia o Senhor. Quando a pessoa não conhece o Senhor, irmãos, ele só dá trabalho. Ele só quer o bem para ele. Ele dá trabalho para os pais, ele dá trabalho para a família, ele dá trabalho no serviço, para o patrão. A pessoa que não tem Cristo, ele só atrapalha e dá trabalho. Ele crê que ele desobedece, ele faz o que dá na cabeça. Aí ele fala que pode ser útil pode ser útil para o mundo, mas não para Deus. Então a pessoa é útil para o mundo, mas e para Deus? Não é para Deus. Onésimo não prestou bom serviço a Filemão, não foi útil. Só Cristo pode operar na pessoa, mudar alguém, e Ele pode transformar para que se torne útil. Só Cristo. Nós era inútil, cada um mais que o outro. Que utilidade? Nós não cometia crime, não era pessoa, tendo boa criação, tudo, mas para Deus não era. Então Paulo faz um trabalho, o nome Onésimo, faz um trocadilho aqui, o nome Onésimo significa útil ou aproveitável.
É bom, vai aproveitar. O Espírito Santo preparou Filemão para ouvir o apelo de Paulo em favor da mensagem. É a mesma coisa, irmãos. A gente deve preparar para um cristão, um membro para outra igreja que vai, você dá o testemunho dele, fala, recebe aí e tal, dá conselho ou carta, qualquer coisa. Então ajuda muito. Que levou alguém antes também a favor da mensagem lá no caminho de Damasco. Paulo também foi recebido, então. Onésimo tinha fugido e provavelmente praticado algum dano. Versículo 18 fala, e Paulo diz, põe na minha conta, mas não vai dar para chegar, nem no 12 não vai dar para explicar. Põe na minha conta, você imagina só? Amém, que Deus abençoe. Fomos até o 12, agora lê o versículo 1, vou parar. Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, o nosso cooperador. Então ele está escrevendo aqui a carta, é uma carta aqui, Paulo escreveu para esse homem, para esse irmão. Amém? Então eu esqueci de falar com o Mondanel, se tiver uma poesia meio de paz, pode citar de vontade. Eu ia falar, depois eu esqueci. Por que você atrapalhou? Por que você não quis ficar no culto e ficou lá aquele dia? Por causa daqui? Não atrapalha você ficar aqui, não. Pode vir. Peguei que pegar a foto melhor. Vitória. Lá no alto do Calvário foi andando meu Jesus, cansado e agonizante, carregando minha cruz. E no lugar das caveiras ele foi crucificado. Sua cruz estava no meio e os malfeitores de lado. O povo gritava, salve, se és o Filho de Deus. Se ele descesse da cruz, que seriam dos pecados meus? Um malfeitor blasfemava, dizendo em alta voz, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. O outro, ouvindo a blasfêmia, lhe fez esta repreensão, não temes a Deus, estando na mesma condenação? Olhando para Jesus, ele ainda disse assim, quando entrares no teu reino, eu peço, lembres de mim. Para salvar pecadores, sua morte era preciso. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Naquela sangrenta cruz, sofrendo tão grande dor, entregou Maria aos cuidados ao apóstolo do amor. Vendo a obra consumada, ele deu um grande grito, dizendo, Pai, eu entrego em tuas mãos meu espírito. O mundo cobriu de trevas quando Jesus expirou. Até a própria natureza neste momento chorou. Quero que você confie naquele que nos amou. Colocaram ele no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele subiu para o céu, um lugar foi preparar. Tua conta ele pagou, falta você aceitar. Reconheça seus pecados, não fique assim indeciso. Se aceitar, vai morar com Jesus no paraíso. Sabendo que ele nos deu a vitória ali na cruz, diga em seu coração, obrigado, meu Jesus. 227 já está aberto aqui.
Irmão Daniel Domingos, termina com uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais esse culto, por mais essa noite, por mais o culto realizado, e a tua vontade. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe, que o Senhor possa estar vindo, Senhor, por a tua vontade. Perdão, Senhor, dos nossos pecados que são grandes diante de ti. Que o Senhor nos abençoe, né, a essa noite, que possamos ir para nossas casas, dormir, sendo protegido por ti. Amém. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que não ficamos ansiosos, Senhor, no dia da manhã, com o Senhor sabe de tudo, cada um no seu serviço, no seu a fazer. Nos abençoe, Senhor. E obrigado, Senhor, também pela salvação de Jesus Cristo, pela misericórdia, Senhor, que não somos consumidos pela graça. Abençoe o pastor dessa noite, aos irmãos que estão aqui presentes, os que não vieram, o Senhor sabe de todas as coisas. E nos abençoe, Senhor. Assim te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Quer pregar sexta-feira que vem? Minha vez, hein? Opa, amém. Sim. Então tá bom.